Olha, o site Repórter MT recebe aqui em seu estúdio o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Guilherme Maluf, do PSDB. O presidente veio visitar aqui ao site e trazer as informações, as novidades do Parlamento Estadual. Presidente, seja bem-vindo aqui ao Repórter MT. Eu vou começar perguntando, eu descobri aí que a Assembleia, não é, já está articulando um evento para o mês de dezembro, possivelmente é para esse ano ainda, que trata de uma cooperação, de uma parceria com o poder boliviano, com a Bolívia, Mato Grosso, Bolívia, estreitando a relação. Que o senhor confirmasse isso ou não, e se for realmente, se isso tiver procedência, a motivação dessa parceria parece que está sendo proposta pela Assembleia. Bom, isso é real, isso seria um seminário internacional, algo que os deputados acharam que nós deveríamos abordar esse tema, que é uma aproximação com a Bolívia. Infelizmente, durante muitos anos, o Brasil deu as costas para a Bolívia, o Mato Grosso deu as costas para a Bolívia, enquanto o Mato Grosso do Sul se organizou aí com infraestrutura para que tivesse estradas de acesso, o Acre com estrada de acesso para o Peru, e nós não temos uma infraestrutura, nossos projetos de hidrovia não vingou, nosso asfalto não chegou até Santa Cruz. Então tem muitos temas a serem abordados, desde a questão da infraestrutura, também, né? A segurança, a barreira sanitária, porque nós sabemos se um foco de doenças para os nossos bovinos acontecerem na Bolívia, provavelmente isso se alastra para o Brasil. Então há uma série de discussões. O nosso turismo, Campo Grande já tem o seu voo para Santa Cruz de la Serra, Mato Grosso perdeu o seu voo. Então nós não somos nem de perto, não temos nenhuma relação com a Bolívia. E é esse tipo de estreitamento que nós queremos fazer. Então a Assembleia quer fomentar, quer discutir essas parcerias com a Bolívia. Então, mas aí o senhor falou de infraestrutura, o senhor falou aí de asfalto. Não fica muito caro fazer isso, não? E seria o quê? Seria financiamento? O governo do estado teria que entrar com uma pesado nesse Não, de forma alguma. Nós sabemos que o BNDES financiou uma série de obras internacionais para países vizinhos, alguns não tão vizinhos, como o Porto de Cuba. Essa estrada, por exemplo, para o Peru, através do Acre, foi financiada pelo BNDES. Então, há possibilidade, sim, para que houvesse um financiamento no nosso banco, alguma empresa que contraísse esse financiamento na Bolívia e aí pudesse fazer esse asfalto. E, além disso, não vamos esquecer que agora é a realidade, tanto por parte do governo Pedro Tax, a Assembleia aprovou um projeto que faltava. A ZPE é uma realidade, vai acontecer em Cáceres. Então, tudo isso nos leva a crer que essa aproximação com a Bolívia ela é muito necessária e é uma alternativa de desenvolvimento para o nosso estado, é uma alternativa de escoamento de uma série de produtos. Você veja bem, eu estive recentemente na cidade de Comodoro. A região de Comodoro, que é fronteira, ela está vivendo um boom de transformação em função da agricultura que chegou, da expectativa de jazidas minerais serem exploradas, até Pontes de Lacerda, que desponta aí como está vivendo um alvoroço, né, de um novo garimpo, uma nova Serra Pelada. Então, esse seminário eu fiz questão de fazer esse ano, pela importância que eu vejo em trabalhar esses temas junto com... Vai acontecer esse ano, então, não tem data, imagino que não tenha data específica ainda, ou tem? Não tem data. Mas deve ser esse ano ainda? No mês de dezembro. Mês de dezembro. Deve ser nosso último evento e o primeiro evento internacional da Assembleia. Queremos envolver o Parlamento de Santa Cruz de la Serra, o governo de Santa Cruz. Esse pessoal vem para Mato Grosso para participar. Mato Grosso. Vamos fazer na Assembleia. Talvez, no segundo tempo, um outro evento na Bolívia. Queremos convidar aí o senador
O senador Wellington Fagundes também é parceiro nesse projeto, ele já esteve comigo, vai dar o apoio institucional nesse relacionamento internacional através do Senado. Então, nós acreditamos que tem tudo para ser um belo evento. Presidente, o senhor citou aí a ZPE de Cáceres. De uma vez por todas, seja bem franco conosco aqui. O senhor acredita que agora sai, que isso que é importantíssimo, não é, para a economia, para o desenvolvimento de Cáceres, né, que parece ter parado, pelo menos a leitura política que se tem, que parece que parou no tempo o desenvolvimento de Cáceres. O senhor acha que, e aí região, o senhor acha que agora vai? Eu tenho certeza. Há um limite contratual que, se nós não começarmos essas obras até o ano que vem, nós vamos perder a ZPE. Isso está colocado regimentalmente. Então, havia uma pendência, que é a forma de aportar o capital para fazer a infraestrutura da ZPE, para que as indústrias pudessem acessar a ZPE. E também, qual seria o estímulo tributário para a instalação dessas empresas. A forma para aportar o recurso, essa semana, a Assembleia aprovou um projeto, iniciativa do governo, que torna a empresa que vai fazer a exploração da ZPE uma empresa de capital misto, com a presença do governo do Estado, com a maioria acionária. Quer dizer, o governo seria maioria, né? Maioria acionária. Isso vai permitir que o governo aporte os recursos para iniciar a infraestrutura e com isso poderemos iniciar as obras. Porém, ainda há uma pendência, que é essa discussão de qual o estímulo, qual o incentivo tributário que será dado a essas empresas. Nós defendemos que seja tanto nas questões do ICM, quanto na questão das telecomunicações, no combustível, para que realmente fique atrativo para a empresa. Apetitoso, né? Para que as pessoas possam procurar a ZPE. As indústrias, exatamente. Tá certo. Esse 321, nos últimos dias também, a Assembleia aprovou aí uma série de propostas, não é, que estavam tramitando no Parlamento. Por exemplo, em relação aí à saúde, atenção básica, foi investimento, não é, na atenção básica, foi aprovado algum texto, alguma proposta nesse sentido que possa melhorar? No governo Silvão Barbosa, ele aprovou uma legislação que reduzia e unificava todo o investimento na atenção básica, através da fonte 134. E o governo Pedro Táxi aprovou um projeto de lei, nos encaminhou, e nós aprovamos com uma emenda minha e uma do deputado, me parece que foi do Zé Domingos, que cancela esse limite e permite maiores investimentos na atenção básica. Isso, o Pedro teve essa sensibilidade, e eu acho isso muito importante, de entender que saúde não é apenas investimento em hospitais. Se você não tratar a atenção básica com critério, de uma forma diferenciada, nós nunca vamos vencer, por exemplo, a guerra contra a hanseníase, ou contra a tuberculose, enfim, doenças que você trata a nível ambulatorial e não a nível hospitalar. Tá. E eu quero falar com o senhor aqui sobre a questão, já que estamos falando da saúde, as ambulâncias, não é, que a Assembleia devolveu 20 milhões para o Estado, investir em ambulâncias. Entretanto, isso ainda não se tornou realidade palpável. Sabemos também que há uma cobrança forte dos prefeitos, não é, do município, e a Assembleia tem dito o quê? Não está ficando um pouco constrangedor para o parlamento ter que ficar dando explicações de uma coisa que não sai e não se sabe quando que vai sair? A verdade, nós fizemos a nossa parte. A Assembleia, os 24 deputados, conseguiram, num fato histórico, economizar e devolver recursos para o governo do Estado. Optamos para que esse investimento fosse feito nas ambulâncias. Temos documentos onde nós abrimos mãos ou repassamos esses 20 milhões para o governo do Estado,
É bem verdade que o governo, no primeiro semestre, ele viveu apenas a montagem do governo. Então não tinha estrutura para que fosse realizada a licitação. Nós estamos aguardando essa licitação, agora vai acontecer no dia 28 de outubro, era para ser o dia 21, agora foi aditado. Você não teme que seja adiado novamente, que era para ser 21, agora 28, e aí vai... Isso gerou sim um desgaste com o Poder Legislativo, porque nós fizemos o compromisso com os municípios de que receberiam uma unidade nova, uma ambulância, tipo B, 4x4, diesel, e isso... Houve questionamento em relação ao termo de referência? Então, eu já não prometo mais nada, só estou esperando chegar a ambulância para mostrar que é a realidade. Inclusive essa situação de adiamento, né, não sai, não se concretiza. Eu tenho informação que tem deputados, né, porque a sua gestão ela tem tido muito esse hábito de ouvir as lideranças. Eu tenho informação que tem deputados que já questionam e até se manifestam contrários a futuras parcerias com o governo do Estado. Procede isso? Procede sim. Eu não vou fazer nenhuma parceria sem fazer uma discussão no Colégio de Líderes, ouvindo os deputados. Essa descentralização do poder é uma bandeira de campanha minha como presidente. Vou manter isso, mas espero que eles tenham esse entendimento dessa dificuldade que foi inicial. Nós estamos construindo outras parcerias, mas não vamos fazer enquanto não solucionar, por exemplo, agora a questão dessa retenção dos repasses que está acontecendo. Do décimo, 9 milhões por mês. E hoje estaria 70 e poucos milhões, fora os 20 milhões que já foram aí, coisa assim, mais ou menos 50 milhões. Exatamente. Então eu comuniquei aos deputados que resolvendo essa questão, sentaríamos, vamos continuar a colaborar com o governo do Estado. Se eles entenderem que essa aplicação de recurso tem que ser feito em outros setores, eu vou ouvir os deputados e a maioria vai ganhar. Pois é. E em relação à mesa diretora, senhor presidente da Assembleia, tem havido aí, a gente observou nos últimos dias, algumas reclamações em relação à sua forma de conduzir os trabalhos na Assembleia. Uns alegando falta de pulso firme no que diz respeito às relações com o Poder Executivo, com o Ministério Público. Por exemplo, o Poder Executivo, o governo estaria tendo muita influência dentro do Legislativo. O Ministério Público estaria muito presente, causando alvoroço na vida de quem trabalha ali, às vezes pessoas até inocentes, tendo a vida complicada por investigações do Ministério Público. Eu gostaria que o senhor dissesse aqui para quem está acompanhando essa entrevista, aqui no Repórter MT, o que a presidência, por Guilherme Maluf, tem a dizer a respeito desses dois pontos. Relação com o Ministério Público, relação com o Poder Executivo. Primeiro dizer que a forma da minha gestão, como volto a dizer que foi compromisso de campanha, foi uma gestão transparente, participativa, descentralizada, e quando você faz esse tipo de gestão, algumas pessoas confundem esse tipo de gestão como subserviente ou dependente de outros poderes. Eu discordo completamente, não é a forma como se fazia a gestão na Assembleia. A gestão na Assembleia era extremamente centralizada, ninguém opinava em nada, fui deputado por vários mandatos, e não sabia absolutamente nada do que acontecia na Assembleia. Então, eu participo, os deputados. Vou dar alguns exemplos, porque nós não somos subservientes ao Executivo. Por exemplo, essa última LDO ou PPA que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Todos eles... Demorou muito para ser aprovado, muito debate. Foram feitos exatamente muitos debates, muitas emendas parlamentares. Não tinha isso. Os projetos, as peças orçamentárias vinham de cima para baixo, sem discussão. No máximo, quando você aprovava uma emenda, era algo diferencial. Então, nós temos sim participado muito mais, debatido muito mais.
a questão do Ministério É Público, para isso que serve o parlamento, inclusive, né? a ponto de ser questionado realmente se nós tínhamos alguma função. Outro exemplo é a mensagem 45 também, que houve ali tramitação. Até hoje se tem que discutir, inclusive, com o segmento empresarial. Nós temos várias mensagens que exigem uma discussão, que exigem audiências públicas, e nós não vamos fugir disso. Temos que nos aproximar novamente da sociedade, e a forma como se faz isso é exatamente democratizando os debates na Assembleia. E a questão do Ministério Público, eu fiz sim uma aproximação do Ministério Público, mas em cima de ações que vinham caminhando há mais de 10 anos contra o Poder Legislativo. Quer dizer, ações que fatalmente nós iríamos perder. Hoje, no mundo de hoje, não cabe você não ter um controle de combustível, não cabe você não ter uma igualdade entre servidores efetivos com os contratados. Então, todos esses temas foram transformados num projeto de resolução. Fiz um debate, sim, com o Ministério Público, mas em cima de temas que eram abordados no passado e que fatalmente iriam ser judicializados, independente de ser Guilherme Maluf ou não. Agora, se outros presidentes entenderem que a discussão tem que ser só na justiça, é uma o que forma... o senhor está fazendo, pela leitura que a gente faz, é chamando antecipando a transparência. E fatos que são efetivamente inquestionáveis. Não tem como questionar o controle de combustível, não tem como questionar o controle de gráficas que era utilizado pela Assembleia. Então, nós colocamos isso no projeto de resolução, devemos já colocar em discussão no plenário, já está pronto. E alguns veem isso como subserviência. Eu vejo isso como transparência, eu vejo isso como respeito pela sociedade, eu vejo isso como um mecanismo de controle de economia dos gastos públicos. Então, é dessa forma que eu entendo. Falar em Ministério Público, as operações que têm ocorrido ultimamente, principalmente aquelas que têm provocado um certo alvoroço na Assembleia Legislativa, tem aí a questão, a questão que houve das prisões de servidores, tem a prisão do ex-deputado Riva, e o GAECO está entrando nessas operações no parlamento. Que avaliação que o senhor tem sobre essas operações aí? Isso não acontecia antes, né? Isso não acontecia antes. É reflexo dessa abertura que o parlamento tem dado? Eu acho que acontecia. Houve diversas buscas e apreensões. Da forma que está acontecendo, não, presidente. Não esse houve, ritmo. Mas eu volto a dizer, nós estamos vivendo um momento diferente do passado. Você tem um governo, um executivo extremamente legalista. Você tem um momento onde você vive o final de uma série de ações judiciais. Vamos lá, vamos pegar uma ação, por exemplo, que busca e apreensão que teve na Operação Ararate, que resultou na prisão desses servidores da Assembleia. Os servidores, nesse ponto, eu acredito que pode ter havido um abuso, mas não foram presos na Assembleia, foram conduzidos aí nos seus domicílios e prestaram esclarecimento, e os que foram... Mas tiveram os nomes colocados, sim, jogados, né? E foram exonerados, teve gente exonerada, né? Porque tinha, ou foram usados... Outros vão responder alguns processos administrativos que nós abrimos. Os PADs. Então, eu acredito que nós, porque isso foram ações deliberadas pela mesa diretora, que nós estamos no caminho certo. Não tem abuso não aí, então, não? Não, alguns abusos houveram, sim. Nós procuramos, houve 2 comissões que mostraram para o Ministério Público que poderia haver formas diferentes de conduzir os processos. Eu mesmo conduzi uma, o deputado Dilmar, o deputado Zé Domingos e o deputado Botelho conduziram outra, porque são vários segmentos do Ministério Público. Tem o GAECO, tem o Núcleo de Patrimônio,
tem a Procuradoria através do Paulo Prado. Então, isso, mas de uma forma respeitosa, conversando, discutindo, mostrando que o Poder Legislativo tem suas prerrogativas e nós não vamos abrir mão delas, essas prerrogativas. Muito bem. Eu gostaria que o senhor falou do duodécimo, que o senhor falasse também já que o senhor falou aí da situação do Executivo, que é legalista, não é? E estamos nos referindo ao governador Pedro Taques. O governador Pedro Taques, por ser legalista, por ser oriundo do Ministério Público, na sua avaliação, tem refletido nessas operações? O Ministério Público tem trabalhado muito em cima disso, tendo-o como referência? Ou seja, tudo que está acontecendo aí, auditorias, operações, prisões, é reflexo desse legalismo que representa o Pedro Taques? Olha, muitas pessoas me perguntam isso, se eu acredito que o governo interfere na ação do Ministério Público. Eu tenho dito que o governador Pedro Taques, apesar dessa linha legalista que ele tem muita coisa para fazer, ele tem que olhar para o futuro. Então, eu não acredito que ele fique apenas, vamos dizer assim, gerenciando o Ministério Público, até porque o Ministério Público atua de uma forma independente. Não é gerenciar, tá ali de olho, cobrando, ou uma imposição, um efeito moral que está ali. Veja bem, algumas ações que, se não forem tomadas, não vão conseguir surtir ações para o futuro. Vamos dar um exemplo. Recentemente o governador, só agora ele conseguiu desobstruir aí uma série de obras que estavam paradas na Copa do Mundo. E mesmo assim ainda não conseguiu a maior delas, que é o VLT. Então, se você não fizer uma investigação, uma apuração real, não tem como você pegar uma obra de mais de 1 bilhão que já foi gasto e não precisamos gastar mais 800 milhões sem ter uma certeza da forma como foi gasto. Então, nesse ponto, eu concordo com o governador, ele tem que ter critério, ele tem que ter cautela para destravar e efetivamente fazer uma análise da necessidade dessas obras. Ele está bem, a administração dele, 10 meses de gestão, sabe-se que já houve muitas auditorias, houve muita conversa, muito diálogo, não é? E algumas ações também, mas assim, as grandes ações. Eu acho que ele, em alguns segmentos, ele está melhor que outros. Por exemplo, fiz uma crítica a ele na questão da saúde, ele entendeu. A saúde no seu governo não mudou nada, nós estamos com uma saúde ruim ainda, governador. É muita coisa para mudar assim em 10 meses também, né? Mas eu não estava vendo aquela história de luz no final do túnel. E tanto é que houve aí uma troca de secretários, ele fez um reajuste na equipe, dando importância aí à saúde. Agora, na questão da segurança, ele já colocou mais de 2.000 homens na Polícia Militar. Então, retomou todas as obras do antigo programa chamado MT Integrado. Faltam alguns trechos assim, mas por impedimento das empresas que ganharam a licitação. Então, hoje existe uma série de obras em andamento no Estado e agora, com a vinda do FEX, tenho certeza que vai acontecer muito mais obras no Estado. Bom, caminhando para o final aqui com o deputado Maluf, presidente da Assembleia Legislativa, para tocar no próximo assunto, eu preciso de refazer ou de fazer uma pergunta que eu deveria ter feito lá no começo. Eu estava falando de mesa diretora e a gente percebe o movimento ali de deputados que já trabalham a sucessão de Guilherme Maluf, a sucessão à mesa diretora, que muita gente acha que ainda é cedo, daqui 1 ano só que se dará esse processo de eleição. O senhor se coloca de que forma nesse processo de eleição? Eu não estou falando de reeleição, de eleição na mesa diretora. O senhor é candidato a alguma coisa, a primeira secretaria, ou não vai mexer com mesa diretora mais, ou não trabalha isso, enfim? Não, eu não coloco a minha candidatura à reeleição
ou com o secretário, mas em função de uma série de ações que nós tomamos, eu gostaria de continuar na mesa diretora. Pode ser como secretário, pode ser como presidente. Existe sim alguns pretendentes. Eu acho que é muito justa essa discussão, talvez um pouco precoce, mas acho que tem que acontecer mesmo, né? Mas não coloco isso como prioridade na minha vida, não. Para dar sequência a essa sua vontade Essas transformações, essas mudanças que nós começamos. A parte mais difícil eu estou fazendo nesse ano. Todas essas reengenharias, ajustar a casa, propor as mudanças, os controles, mecanismos de controle, de transparência. Todo o osso eu estou roendo agora esse ano e talvez uma parte do ano que vem. Então a gente fica com um dedinho de vontade de colher um fruto, né? Depois de a gente... Essa sua, pois é, vamos supor, a primeira secretaria, ela não meio que se assemelha, ou pode vir a se assemelhar com o modus operandi que tinha o Rivo, por exemplo, aí perpetuou, não é verdade, no parlamento aí, quer dizer, revezando, primeira secretaria, presidência, primeira secretaria. Não, mas uma coisa, essa é a minha última eleição como deputado estadual. Então, politicamente falando, essa continuidade não vai existir. Eu termino meu mandato como deputado estadual, vou... Tenho outros projetos. Tribunal de Contas? Não, pode ser um projeto. Mas é um projeto ou pode ser? É um projeto? Não, o senhor tem essa intenção, tem essa articulação aí? Eu não desconsidero, mas não tenho ainda a firmeza de que possa ser uma... É o meu caminho e por isso que eu vou lutar. Eu não vou falar isso. Mas me agrada muito a possibilidade de disputar a vaga do Senado. Senado, isso que eu quero Talvez essa seja o projeto que eu mais brilhe meus olhos, vamos dizer assim, que meu grupo entenda que... São 2 vagas na próxima eleição. Exatamente. Pelo trabalho que a gente vem fazendo. Hoje eu tenho pesquisas que mostram que a imagem da Assembleia melhorou muito. Não é Guilherme falando, não. Não é só eu. Todos os deputados. Sim, com certeza. A transparência, ela traz efeitos imediatos, né? Então isso, não agora, mas eu tenho certeza que lá para o ano que vem pode me credenciar para disputar uma vaga de Senado. O senhor sabe que são 2 vagas, mas no seu partido já tem o Nilson Leitão, que é deputado federal, que também tem essa vontade. Aí tem as pessoas que tem outros nomes correndo por fora, que dos bastidores se fala muito, de outros partidos, tem o próprio Blairo Maggi, que tem a situação de reeleição que pode, né, que é Mauro Mendes e tal, palho duro, mesmo assim. Mas eu não escolho adversário. Bom, eu gostaria de deixar o senhor à vontade para que o senhor fizesse suas considerações finais aqui. Foi bom tê-lo aqui falando sobre essas situações todas que envolvem o parlamento. Se tiver alguma outra novidade aí, e especialmente se for exclusiva que nem essa situação do seminário, esteja à vontade para passar aqui para os nossos... Quem acompanha, né, o trabalho aqui do Repórter MT? Não, primeiro dizer que eu entendo que essas mudanças que a gente vem fazendo na Assembleia não vão resolver 100% todos os gargalos, todas as dificuldades da Assembleia. Vão pagar o RV ou não vão pagar? Na quinta-feira nós estamos recebendo, ao final dessa auditoria, nós conseguimos dar uma celeridade, eles queriam levar isso só para o final do ano. Então nós antecipamos isso. Porque o TCE teve que também dar a sua... E essa auditoria estava sendo realizada pelo TCE. Então, na quinta-feira recebo a auditoria, já vou programar o primeiro pagamento, porque provavelmente, pelo que já me expuseram... Só novembro agora, né? Eu devo lançar uma folha suplementar. Sim, então suplementar. Vou lançar uma folha suplementar para aqueles que tiverem com regularidade, que são inquestionáveis. Os que estão irregular, uns vão ter que recorrer, outros nós vamos abrir alguns processos, enfim. Esse é Guilherme Antônio Maluf, falando conosco aqui no Repórter MT, trazendo as informações mais detalhadas, mais a miúde do Poder Legislativo.